Fala aí, beleza? Como é que ele foi de sobrevivente da tsunami a herói amigo da vizinhança? O vídeo de hoje é o perfil do ator Underoos, Tom Holland. Mas antes de começar, eu queria te convidar para se inscrever aqui no canal. Eu já fiz os perfis do Heath Ledger, da Gal Gadot, do James McAvoy, e tem muito mais de onde vieram esses. Thomas Stanley Holland nasceu em Kingston upon Thames, uma das divisões administrativas da Grande Londres, a capital da Inglaterra. Ele começou a se interessar pela arte ainda na escola, e em 2008 ele estreou no musical Billy Elliot The Musical, depois de ter passado por 2 anos de aula de balé. Mas vamos falar de algum dos filmes mais importantes da carreira do ator. Tom Holland começou sua carreira no filme Lo Impossíble, e cara, que filmão esse! Infelizmente ele é baseado na história de sobrevivência real da família da Maria Belón e o do Henrique Alvarez. Eles estavam de férias na Tailândia, um dos lugares mais atingidos pela tsunami que devastou o Sudeste Asiático em 2004. O desastre desse tipo que mais deixou vítimas na história. Nosso perfil de hoje interpreta o filho mais velho do casal, o Lucas, e eu até me arriscaria a dizer que ele é o protagonista do filme. Com uma atuação incrível, ele segura boa parte do filme sozinho e faz isso com uma destreza de veterano. Mas eu também sou obrigado a falar das belas performances, tanto do Ian McGregor no papel do Henry, quanto da Naomi Watts no papel da Maria, que inclusive levou uma indicação do Oscar naquele ano. Sister, Lucas, can't help people. You're good at it. Agda Joseph Morton. You're looking for your family? Outra coisa que me chamou a atenção nesse filme é que ele faz questão de ir além da simples história de sobrevivência, mas ele trata um pouco de como as pessoas se comportam em situações extremas. Temos aqui um pequeno insight de como somos capazes das mesquinharias mais abjetas e ao mesmo tempo de demonstrar a generosidade impensável. Belo trabalho do diretor Juan Antonio García Bayona, que também é conhecido por El Orfanato e A Monster Calls. How I Live Now. Esse filme é focado na protagonista Daisy, que é o personagem da Saoirse Ronan. Ela é uma típica garota de cidade grande e vai passar um tempo com a sua família que mora numa parte rural da Inglaterra, se é que isso ainda existe. Nosso perfil de hoje interpreta um garoto de 14 anos, o Isaac, e ele faz um ótimo trabalho ao passar a inocência e a ansiedade que no personagem ficam perfeitos. Esse não é um dos meus filmes favoritos, parece que ele não conseguiu encontrar o seu tom e acabou ficando sem uma coerência interna ao tentar explorar vários gêneros cinematográficos, pelo menos 2. Mas essa é só minha impressão. Também estão no filme o George McKay no papel do Eddie e a Anna Chancellor como a tia Pen. In the Heart of the Sea. Esse filme conta como Herman Melville, interpretado pelo Ben Whishaw, conseguiu que o Thomas Nickerson, papel do Brendan Gleeson, contasse para ele a história do navio baleeiro Essex e de sua tripulação. Para isso eles precisaram retroceder algumas décadas, quando o navio fez a sua última viagem, e época em que o Thomas era um garoto, dessa vez interpretado pelo Tom Holland. É bom lembrar que naquela época a caça das baleias alimentava uma indústria em crescimento, principalmente por causa do óleo que era extraído dos corpos dos animais abatidos. E isso é questionado no filme o tempo inteiro. Uma cena em especial que me chamou a atenção é quando uma baleia é morta e o processamento da carcaça começa ali no próprio navio. Tom Holland, na minha opinião, deixou o protagonista Owen Chase, interpretado pelo Chris Hemsworth, no chinelo quando se trata de interpretação. O ator, que também tá no universo da Marvel como o Thor, não tem uma construção de personagem tão bem feita, o que acaba deixando a performance dele mais superficial. Apesar do filme não chegar nem perto da complexidade e da maestria do livro Moby Dick, ele levanta uns questionamentos interessantes sobre a ganância dos homens, a nossa relação com a natureza e como a gente deve respeitar mais ela. Captain America Civil War. Todo mundo conhece a história desse filme, então eu vou comentar mais a participação do Tom Holland nele. Essa foi a primeira participação do Homem-Aranha no universo cinematográfico da Marvel, e só com o pequeno tempo de tela do personagem já deu pra saber que a Sony fez um bom negócio. Basicamente, ele aparece em 2 momentos desse filme. O primeiro, que o Tony Stark, interpretado pelo Robert Downey Jr., o confronta e revela que o Peter é o Homem-Aranha. O outro é na batalha entre os heróis, aquele no aeroporto lá na Alemanha.
A batalha é muito bem feita, o Homem-Aranha tá impecável nela, mas o que eu gostei mesmo foi a cena dele com o Homem de Ferro. Isso acontece lá pela metade do filme, e ali é revelado que o Peter está com seus poderes há 6 meses. A apresentação do personagem é resolvida em uma cena de mais ou menos uns 6 minutos, na qual eles encontram até tempo para colocar uma versão 140 caracteres da famosa máxima sobre grandes poderes trazendo grandes responsabilidades. Ou seja, nada de morte do tio Ben, picada de aranha radioativa ou beijo de ponta cabeça. Finalmente, eles têm um pouco de liberdade para desenvolver e, ainda mais importante, curtir o personagem. All right, I've run out of patience. On the roost! Hey, everyone. Edge of Winter, esse daí me pegou um pouco desprevenido. De início parece que ele vai explorar as relações sempre complicadas entre pais separados e filhos adolescentes. E de certa forma ele faz isso, colocando os irmãos Elliot Baker, interpretado pelo Joel Kinnaman, e o Bradley Baker, interpretado pelo Tom Holland, com o pai deles, o Caleb Baker, o papel do Percy White. O filme até que arranha questões que hoje em dia geram um pouco de conflito entre as gerações, como a relação entre o meio ambiente e o controle de armas. Mas isso tudo é deixado de lado para dar lugar à história de um pai que tenta se reconectar com os filhos, pelo menos no início da narrativa. Eu não quero dar muito spoiler, mas aos poucos esse filme vai se transformando num thriller, um daqueles que te deixa, tipo, na ponta da cadeira por ansiedade. Apesar das boas atuações e da direção competente, o problema aqui tá mais no roteiro, que acaba preparando muito e não entregando no final. Mas vale a pena se você gosta desse gênero de sobrevivência na natureza. The Lost City of Zat. Baseado em fatos reais, esse filme começa em 1905, na Irlanda, onde tinha um acampamento do exército britânico, no qual o Percy Fawcett, interpretado pelo Charlie Hunnam, está alocado. O protagonista é convocado para mapear uma parte da Amazônia boliviana, questão de extremo valor estratégico, principalmente por causa da borracha extraída das seringueiras. Lembrando que esse é um contexto de expansão industrial e de preparação para a Primeira Guerra, ou seja, o material, a matéria-prima estava no auge do seu ciclo. O explorador, que inicialmente era mais movido pela busca da glória, quase que se torna um defensor da floresta e de uma nova maneira de enxergar os nativos. Existe uma clara crítica aqui à noção do homem branco evoluído que leva a civilização para os selvagens. O filme também tangencia as questões feministas, principalmente nas cenas da Sienna Miller interpretando a Nina Fawcett, a esposa do Percy. E é claro que eu tenho que comentar a performance do nosso perfil de hoje, que interpreta o Jack Fawcett, filho do explorador. Apesar de ter tido pouco tempo de tela, ele entrega um bom trabalho, como sempre. I call it Zed! It is there! And we must find it! Eu acho que o grande problema desse filme foi ter encaixado muitas coisas dos 20 anos de histórias contados, mesmo com as 2 horas de duração. As dificuldades que os personagens enfrentam perdem um pouco de peso, principalmente porque não tem muito tempo pro seu desenvolvimento. E agora ele tá em cartaz com Spider-Man Homecoming, o primeiro filme solo do personagem depois de sua volta pra Marvel. Hey, Peter. You coming tonight? I can't tonight. I got the Stark internship. What's up, guys? Esse filme tem um desafio enorme de fazer jus ao Homem-Aranha e toda a sua história no cinema, desde lá de Spider-Man, aquele primeiro filme com Tobey Maguire. Independentemente de qualquer crítica, esse foi o primeiro grande filme de super-herói que criou a base para esse novo gênero que faz tanto sucesso hoje em dia. Parece que Homecoming está à altura do desafio, com críticas positivas por todo lado. Até agora, só elogios ao Tom Holland, que interpreta, é claro, o Peter Parker. Mr. Stark, here's my report for tonight. I stopped a Grand Theft bicycle. Hey, could you do me a favor? Hold on to that. Is this anybody's bike? Oh, I helped this old lady and she bought me a churro. So, that was nice. I just feel like Mas também há todo o resto do elenco, que inclui o Michael Keaton como o Abutre, a Zendaya como Michelle e o Jacob Batalon interpretando o Ned, Laura Harrier no papel da Liz, entre outros. the guy is still out there. I've just got to do this on my own.
Tom Holland é um ator de apenas 21 anos que tem um currículo de fazer inveja muito veterano. E o melhor disso é que ele conquistou tudo na base do talento. Antes de fazer esse vídeo eu não tinha visto nenhum filme dele, sem ser o Capitão América Guerra Civil. Mas cara, ele me surpreendeu muito positivamente. A sua capacidade dramática é de encher os olhos desde o seu primeiro trabalho no cinema lá aos 16 anos. Sem medo de errar, eu posso dizer que a gente ainda vai ver muita coisa boa desse ator. Mas é isso, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever e ativar as notificações para você não perder o próximo perfil. Você sabe como é que é o YouTube? Ah, e se você curtiu, dá aquele likezinho que ajuda demais aqui no canal. Valeu, até o próximo!